Obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o honroso convite que me foi feito para que eu estivesse aqui e agradecer, claro, a presença de todo mundo. Então, vamos falar sobre algumas visitas de corpos extraterrestres que aparecem aqui na Terra. E que tipo de visitantes são esses? Por exemplo, um desses visitantes são os chamados meteoros. Parece um risco aqui no céu. Então, tem aqui as estrelas e tem aqui um risco de um meteoro. Outras vezes, o que aparece aqui para a gente é um cometa. Aquelas pessoas falam, ué, aquele outro tinha um rabinho, aqui também tem um rabinho. Qual a diferença entre um meteoro e um cometa? A diferença gritante entre os dois é a seguinte. No caso de um meteoro, é um fenômeno de pequena duração, alguns segundos só, e ponto final. Enquanto que um cometa é um astro que fica visível, às vezes durante dias, às vezes semanas, ou até mesmo durante meses, visível a olho nu. Então, essa é a diferença fundamental, assim, do ponto de vista observacional. Um outro que, de vez em quando, aparece é a chamada bola de fogo. Por exemplo, é alguma coisa que acaba explodindo no ar. Não chega no chão, explode no ar. Que é o que aconteceu na Rússia, em Chelyabinsk, em fevereiro desse ano, alguns meses atrás. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Aqui, por exemplo, é o que sobrou de um meteoro. Então, é um meteorito que caiu lá na Bahia, chamado de Bendegó. Esse meteorito aqui é formado de cerca de 1 tonelada de ferro, basicamente ferro puro. Outras vezes, a gente não vê aquilo que caiu, mas a gente vê o que ele causou. Então, uma evidência da queda de um meteorito, causando aqui uma cratera de cerca de 1.200 metros aqui de largura, uns 200 metros de profundidade. Imagina-se que esse impacto aqui aconteceu há cerca de 50 mil anos atrás, e o corpo impactante era com um diâmetro inicial de alguma coisa próxima a 50 metros. Então, pensar que um corpo de 50 metros abriu um buraco aqui de mais de 1 quilômetro. A razão normalmente é essa daqui. O tamanho, o diâmetro da cratera é mais ou menos umas 20 vezes o diâmetro do corpo que bate no chão. Grosso modo, claro. Agora, quem são esses visitantes e de onde eles vêm? Bom, esses visitantes são os asteroides, cometas, meteoroides e que vêm do nosso próprio sistema solar. Vamos dar uma olhadinha, então, em cada um deles. Normalmente, a gente imagina a estrutura do sistema solar com mais ou menos este jeitão aqui, assim. Tudo plano aqui, os planetas girando aqui em volta do Sol, todos eles no mesmo plano. Quando nós sabemos hoje que isso não é verdade. A estrutura real é que, além daquela parte que tem aqui os nossos 8 planetas, os 5 planetas anão conhecidos, alguns milhares de asteroides no cinturão de asteroides clássico e mais alguns milhares ou milhões de objetos aqui nesse outro cinturão chamado cinturão de Kuiper, sendo que, se nós chamarmos a distância do Sol até a Terra de 1 unidade astronômica, o que a gente verifica é que existe em volta daquela região central uma casca que a gente chama de nuvem de Oort ou cinturão de Oort. O nome melhor é nuvem, porque cinturão dá a impressão que é um elo, uma fita muito estreitinha. Aqui não, é uma casca que envolve toda aquela região central do sistema solar. É chamada nuvem de Oort. E o que a gente sabe é que essa nuvem de Oort começa mais ou menos a umas 10 mil unidades astronômicas do Sol e vai até umas 100 mil. Quer dizer,
começa mais ou menos a umas 10 mil vezes a distância da Terra ao Sol e vai até umas 100 mil vezes a distância da Terra ao Sol. Portanto, vocês já devem ter ouvido falar que alguns meses atrás, por exemplo, a NASA tinha soltado, ou pelo menos alguns membros da NASA, tinham soltado uma notícia de que uma das Voyager tinha saído do sistema solar. Mas que besteira imensa, porque a Voyager está por aqui assim, digamos assim, a umas 50, 60 unidades astronômicas do Sol. 50 ou 60 unidades astronômicas. O sistema solar vai até 100 mil unidades astronômicas. E realmente, alguns dias depois, a própria NASA se incumbiu de dizer que houve uma divulgação errada e, bom, tudo bem, ficou elas por elas. Mas foi uma bobagem que eles deixaram sair. Sendo que a estrela mais próxima, então, de nós, depois do Sol, é a estrela que faz parte de um sistema triplo, chamado Alfa do Centauro, e que se encontra alguma coisa na estrutura do meu micro e da apresentação não está batendo, porque essa linha aqui deveria ter sido vermelha, aqui, então a coloração está com algum problema. Melhorou bastante. Quer pôr mais para trás, para não forçar o... Quer que segure? O senhor pode pegar? Ó, contato. Quer pôr mais para trás? Ah, tá bom. Então, se puder pôr isso daqui tudo mais para cá, assim ajuda o senhor também. Não. Está completamente fora de cor. Obrigado. Tá bom. Então, a estrela mais próxima de nós se encontra... Bem mais para lá, assim o fio não fica tensionado. Obrigado. Tá bom. Então, a próxima estrela, chamada estrela próxima, se encontra mais ou menos a umas 280 mil unidades astronômicas. Então, percebe que o nosso sistema solar vai assim, mais ou menos, até a metade da distância até a próxima estrela. Então, percebe que o nosso sistema solar é realmente bem grande. Muito bom. Então, vamos falar daqueles 3 corpos que podem chegar até aqui à Terra para nos visitar. E vamos começar com os asteroides. Então, está aqui. Imagina que aqui estivesse o Sol, aqui as órbitas dos 8 planetas conhecidos, até Netuno. Plutão passou a ser conhecido como um planeta anão. E a distância, então, do Sol até a Terra é de 1 unidade astronômica, por definição. E a gente tem que, entre as órbitas de Marte e de Júpiter, existe uma região de asteroides, chamados asteroides clássicos. E nessa região, o primeiro asteroide descoberto foi em 1801. Hoje a gente conhece um monte deles, sendo que aqui, um dos asteroides descobertos aqui, atualmente, é considerado um planeta anão. Nós vamos falar sobre ele. E aqui, depois da órbita de Netuno, existe uma outra região de asteroides, chamada região dos asteroides de Kuiper. E é nessa região que está a maior parte dos planetas anão que a gente conhece.
E, bom, nós sabemos, então, que lá no fundão, começando a umas 10 mil unidades, indo mais ou menos até umas 100 mil unidades, existe lá a tal da casca, ou a nuvem de Oort. Vamos começar falando aqui dos asteroides clássicos. Então, dos asteroides que estão entre Marte e Júpiter. Então, está aqui o Sol, estão aqui as órbitas dos diversos planetas, aqui a órbita de Marte e aqui a órbita de Júpiter. Cada pontinho desse daqui representa um asteroide conhecido. Um dos asteroides razoavelmente próximos de nós. E os pintados em vermelho, que lamentavelmente acho que não está dando para enxergar, os pintados em vermelho aqui são asteroides perigosos. São asteroides que estão em órbitas que podem, no futuro, vir a colidir com a Terra. Por enquanto, não se descobriu nenhum que a curto prazo tenha a possibilidade de colisão. Mas existe a possibilidade de algum deles no futuro bater na gente. Esse é um deles, Vesta. É um asteroide com cerca de 500 quilômetros de diâmetro. 500 quilômetros, uma pedrona, mas não deixa de ser uma pedra. Uns 500 quilômetros de diâmetro, formado basicamente de basaltos e carbonatos, silicatos, como aqui na Terra. Aqui, um grupo de asteroides, só para ter ideia do tamanho. Então, aqui está o Vesta, que nós tínhamos falado. Aqui existem alguns outros, sendo que desses daqui, eu vou mostrar especificamente este daqui, uma vez que esse tem uma característica muito interessante. O Ida, ele tem aí alguma coisa como uns 55 quilômetros de diâmetro, mas o interessante é que, girando em volta dele, como se fosse um satélite de Ida, nós temos o asteroide chamado Dactyl. Então, o Dactyl tem 1 quilômetro e pouco de diâmetro só. Então, esse asteroide aqui gira em volta desse, como se fosse a Lua girando em volta da Terra. Então, os dois corpos estão gravitacionalmente unidos. Esse daqui é interessante, o Itokawa, uma vez que ele é pequeno, né? Parece que tem meio quilômetro só de diâmetro, mas ele é muito interessante porque ele foi a ação de uma viagem de um satélite japonês, o Hayabusa. Esse Hayabusa foi até lá, desceu automaticamente, recolheu o material, trouxe esse material de volta para a Terra e aquele material foi analisado pelos cientistas aqui na Terra. Então, foi a primeira vez que se conseguiu não só descer no asteroide, mas trazer material dele. Teve uma outra missão, a Deep Impact, mas essa Deep Impact ela só foi até lá, não trouxe material de volta. Já no cinturão de Kuiper, então, nós tínhamos visto o cinturão original dos asteroides. Vimos, então, que aqui em volta existe um outro cinturão, que é o cinturão de Kuiper. Esse cinturão de Kuiper é um cinturão também chamado de objetos transnetunianos. Aí está alguns deles, ó. Eris, Plutão, Makemake, Haumea, Sedna, Orcus, Kauar, Varuma. Só para ter ideia, percebe que esse Eris aqui, ele tem cerca de 2.300 quilômetros de diâmetro. 2.300 quilômetros de diâmetro, percebe que é alguma coisa um pouquinho menor do que a Lua. Mas é razoavelmente grande. Tanto é grande que esses 4 aqui foram redefinidos pela União Astronômica Internacional e são os 4 que hoje são chamados... não aparece aqui. Bom, mas esses 4 aqui, então, são chamados de planetas anão. Então, pela nova definição. Então, antes eram contados asteroides, agora são planetas anão. De modo que, se nós olharmos, então, para o sistema solar interno conhecido, nós temos aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aqui,
a região dos asteroides clássicos, onde está um dos planetas anão, chamado Ceres, tem cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro. Depois vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e aí vem a região do cinturão de Kuiper, onde nesse cinturão estão Plutão, Haumea, Makemake e Eris, que são então os outros 4 planetas anão. Então são estes 4 aqui e Ceres. Portanto, um dos planetas anão pertence ao asteroide clássico e o outro pertence ao asteroides de Kuiper. Quanto aos cometas, bom, aí tá, a gente olha para o céu e vê lá uma imagem lá no céu, onde essa imagem, como nós tínhamos visto, pode ficar visível a olho nu durante meses. E o que é um cometa? Bom, por exemplo, o cometa Halley, que é um dos cometas famosos que a gente conhece, a visão de 1986, que não foi uma visão conveniente, a posição dele, né, não foi conveniente para uma boa imagem aqui da Terra. E de onde aparecem os cometas? Bom, imagine que aqui esteja o Sol, e o que a gente verifica é que, de vez em aqui está a região da nuvem de Oort, é nessa nuvem de Oort que se imagina existirem os cometas inicialmente. De vez em quando, algum desses cometas escapa desta região, passa perto do Sol e vem em volta aqui assim, e nunca mais a gente ouve falar deles, uma vez que essa viagem pode durar milhões de anos. Mas, de vez em quando, o cometa passa perto de um planeta de grande massa e muda a sua trajetória, ficando, por exemplo, numa trajetória mais próxima ao Sol. São os chamados cometas periódicos, como é o caso do Halley, por exemplo, que dá uma volta completa aqui a cada mais ou menos 72 anos. Um pouquinho mais ou menos do que isso. Muito bom. Agora, é nesta região aqui, da nuvem de Oort, que a gente imagina existirem cerca de 100 bilhões de cometas. Então, 100 bilhões de cometas. Como é que é a estrutura de um cometa? Isso vai interessar para a gente daqui a pouco. Imagina que aqui esteja o Sol e aqui a órbita do cometa em torno do Sol. Enquanto o cometa está longe do Sol, o cometa é como se fosse uma rocha. Às vezes não uma rocha muito sólida, mas, digamos assim, pedaços de rochas embebidos numa capa ou numa base de gelo. Tanto gelo de água como gelo de gás carbônico. No caso do Halley, por exemplo, esta rocha, quando está longe do Sol, ela tem alguma coisa próxima a uns 12 quilômetros por 8 quilômetros, mais ou menos, de tamanho. Então, seria o núcleo do cometa, o núcleo rochoso. Conforme esse cometa vai se aproximando do Sol, ele começa a receber mais calor. E conforme ele recebe mais calor, uma parte daquele gelo que estava no qual estavam embebidas as rochas, uma parte desse gelo, ou eventualmente até todo ele, se aquece e passa para gás e poeira, conforme ele aumenta, então, de tamanho, dando origem, então, àquilo que a gente chama de cabeleira do cometa. Quando o cometa vai se aproximando ainda mais do Sol, ocorre uma nova influência. O Sol, além de emitir luz e calor, escapam do Sol partículas, elétrons, prótons, partículas alfa, e essas partículas que escapam do Sol formam como se fosse um ventilador assoprando embora do Sol. Este ventilador, conforme bate na cabeleira do cometa, assopra parte da cabeleira aqui para trás, dando origem, então, à cauda do cometa. E quanto mais perto o cometa estiver do Sol, tanto mais comprida é a sua cauda. Por exemplo, tem aqui a foto do cometa West. Então, quando ele estava nessa posição, os raios de Sol batiam aqui e criavam a cauda sendo empurrada lá para trás. Agora,
Depois que o cometa passa por aqui, nessa sua posição mais próxima do Sol, ele começa a se afastar do Sol. O vento solar vai diminuindo, a cauda vai diminuindo de tamanho, até que chega uma hora que a cauda desaparece, e uma hora ele começa a ficar já tão longe do Sol, que a quantidade de calor que ele recebe é tão pequena que aquele gás esfria tanto que volta a congelar. Então volta a ser uma rocha gelada para recomeçar todo o ciclo novamente. Então, essa daqui foi uma missão muito interessante, lançada para um cometa chamado cometa Wild. E esse cometa, imaginava-se que talvez ele tivesse algum tipo de componente que fosse interessante estudar. Eventualmente, algum componente orgânico. Então, eles mandaram um satélite. Esse satélite, e daqui tudo estava fechado aqui, né, naquela caixinha. Aí esse satélite foi lançado e aqui dentro tinha eu costumo chamar de uma raquete de um material muito absorvedor, uma espécie de aerogel de porosidade muito grande, e que, bom, quando ele chegou no cometa, na cabeleira do cometa, aquela raquete saiu da caixinha, ficou andando, recolheu pedaços da cabeleira do cometa, se fechou e voltou para a Terra. Voltou para a Terra, caiu na Terra. A palavra caiu é muito bem aplicada aqui, porque houve um probleminha no paraquedas, e o paraquedas não havia 3 paraquedas, um deles não abriu direitinho, e aquela caixinha retornou para a Terra, caiu e uma boa parte se espatifou. Mas ainda assim deu para salvar uma parte. E nessa parte conseguiu-se descobrir partículas que são muito pequenininhas. Tem meio micron, lembra que um micron é a milésima parte do milímetro. Então são partículas aqui de metade do milésimo do milímetro, e que são partículas, olha lá, olivinas, que são silicatos de ferro e magnésio, que são extremamente importantes a gente saber que eles existem, porque eles representam um material fundamental da época da formação do Sistema Solar. Claro, pois se os cometas estão naquela região tão longe, por que eles foram tão longe? Será que eles se formaram lá? Não. Eles se formaram bem mais próximos do Sol. Só que numa determinada época da vida do Sol, o vento solar era muito intenso e assoprou aquelas partículas que sobraram para bem longe, para a região do cinturão de Oort, para a região do cinturão de cometas. De modo que as partículas, né, os corpos que vêm de lá, os cometas, eles vêm na sua primeira viagem com uma estrutura e composição química muito parecidas com aquelas que o material do Sistema Solar tinha nos seus primórdios. Então, estudar os cometas dá informações sobre o primórdio do Sistema Solar. Então, foi isso que eles descobriram. Aqui, percebe que essas partes brancas que aparecem aqui são o aerogel que ficou preso naquela olivina lá. Mas não descobriram nenhuma molécula orgânica nesse cometa. Bom, aí, uma coisa interessante que acontece com os cometas é que eles quebram de vez em quando. Por exemplo, quando eu tenho uma mola aqui, se eu começo a puxar essa mola, que eu começo a deformar a mola, eu consigo puxar ela até um certo ponto. Chega um ponto que eu não consigo mais esticar. Ou, quando eu consigo esticar muito, bom, aí passa daquilo que a gente chama de limite de elasticidade. Então ele passa e vai embora, não volta mais para aquela posição. Mas durante algum tempo eu consigo que essa mola aqui, eu puxo e ela reage. Ela não deixa eu esticar mais do que alguma coisa. Por quê? Bom, existem forças interpartículas dela. Então as partículas da própria mola fazem forças entre elas de tal forma que não deixam que uma partícula se desloque muito da outra. Então, o que acontece é que essa força externa tende a ser contrabalançada pelas forças de coesão
entre as partículas do corpo. Muito bem. Imagina então o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um corpo de grande massa, um planeta grandão, Júpiter, por exemplo. E eu tenho aqui um cometa, cuja massa é bem menor do que essa daqui. E que essa distância aqui não seja lá muito grande. É uma distância razoavelmente pequena. Então, o que acontece? Por causa das forças de gravitação, esta parte aqui do cometa, que está mais perto de Júpiter, vai sofrer uma força maior do que esta parte aqui, que está mais longe de Júpiter. Quanto mais longe, menor é a força. Ué, mas se a força aqui é maior do que essa daqui, naquele corpo nós temos um desbalanceamento de forças. Esse desbalanceamento faz com que, bom, se aqui está puxando mais do que aqui, isso daqui vem mais para cá. Ou seja, aquele corpo começa a deformar. Vai deformando. E, bom, pode ser que ele deforme tanto que as partículas que compõem aquele corpo não conseguem mais ter uma coesão interna suficiente para manter o corpo intacto. E o corpo quebra. Então, o cometa se desmembra. Você vai falar, mas isso não acontece. Muito bem. Vamos ver o cometa Schumacher-Levy. O cometa Schumacher-Levy era um cometa que passava lá, a gente já conhecia dele e tal. Aí, uma hora, estava aqui o Sol, está aqui Júpiter, e lá veio o cometa. O cometa veio vindo aqui, se aproximando de Júpiter, foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando, e as forças de deformação que Júpiter exercia sobre o cometa, são chamadas forças de maré, essas forças começaram a deformar o cometa. O cometa foi deformando, foi deformando, foi deformando e quebrou. E o cometa quebrou. Tanto é que tem aqui uma foto do cometa quebrado. Então, era um cometa, e aqui nós temos aí as 20 maiores partes em que aquele cometa se quebrou. Bom, essas 20 partes iriam se deslocar para cá normalmente, enquanto Júpiter vinha para cá. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Enquanto aquelas partículas, aquele cometa quebrado veio vindo para cá, Júpiter foi vindo para cá, e sendo que, num determinado instante, quando Júpiter estava aqui, o cometa estava passando por aqui. Conclusão, aqueles pedaços de cometa caíram em Júpiter. E conforme eles caíram em Júpiter, olha lá, essa é uma foto de um dos impactos. Então está aqui Júpiter e um daqueles fragmentos batendo em Júpiter. E aqui nós temos a foto de Júpiter depois dos impactos. Então percebe que aqui sobra, esse daqui não, tá? Esse daqui é a sombra de um satélite. Então está aqui. Então esse daqui são as sobras do que aconteceu em Júpiter depois do impacto daqueles pedaços lá. E, bom, se um daqueles pedaços, umzinho pequenininho, ao invés de ter batido em Júpiter, tivesse batido na Terra, eu não estaria com o prazer de estar aqui com vocês. Uma vez que provavelmente todos nós teríamos sido simplesmente dizimados. Claro. Portanto, os cometas podem se quebrar. Agora, será que todos os cometas são originários do Sistema Solar? E aí começamos a entrar numa parte interessante. E a resposta é, acho que não. Porque, olha, essas daqui são fotos de estrelas fora, então, do Sistema Solar, foi estrelas, onde a estrela está aqui. Você vai falar, ué, está escuro. É que foi colocado algum anteparo na máquina fotográfica, de tal forma que o brilho da estrela fosse retirado, porque senão o brilho da estrela é muito maior do que o brilho dessas coisas que estão aqui em volta, e o brilho da estrela ofuscaria a nossa visão e não conseguiríamos ver esta parte aqui. Então está aqui, essas partes aqui em volta lembram exatamente a nuvem de Oort
que tem aqui no sistema solar. Portanto, são nuvens de possíveis nuvens de cometas em outros sistemas estelares. Mas então, imagine o seguinte, está aqui o Sol e está aqui a nuvem de Oort do nosso sistema solar, até umas 100 mil unidades astronômicas. Lembra que nós falamos que o sistema triplo de Alfa do Centauro se encontra aí umas 280 mil unidades astronômicas de nós, e a gente poderia perfeitamente imaginar que em volta daquele grupo de estrelas houvesse uma nuvem de cometas também. E bom, a gente pode imaginar que essa nuvem tenha lá alguma coisa parecida, um pouquinho maior do que a nossa. Então é perfeitamente possível que haja um intercâmbio de cometas aqui. Portanto, não existem provas de que alguns dos cometas que chegam aqui próximo de nós não tenham se originado fora do nosso sistema solar. Então, por isso que nem todos os planetas, nem todos os cometas são obrigatoriamente do sistema solar. Meteoros. Bom, nós vimos os asteroides, vimos cometas, vamos falar agora dos meteoroides. Coloquei meteoroides aqui, coloquei meteoros aqui, já falei em meteorito, que bagunça desgraçada, né? Bom, e realmente existe uma bagunça por causa do seguinte, não existem limites que dizem, olha, planeta vai até tantos mil quilômetros de diâmetro, planeta não vai até tantos mil. Existem algumas definições dadas aí pela União Astronômica Internacional durante a sua reunião de Praga, em 2006, que define o que é um planeta e o que é um planeta anão. E com isso a gente acaba tendo definições de diâmetros envolvidos, mas o diâmetro depende da estrutura, da massa. Então, continua não tendo uma coisa que diz assim, ó, até aqui, com tantos quilômetros, é planeta, daqui para cá é planeta não, daqui para cá é asteroide. Outra vez, por exemplo, a diferença é que um planeta não tem que ter forma mais ou menos esférica, enquanto que os asteroides não precisam ter forma esférica. Mas não existe um lugar que diz, olha, daqui para cá é asteroide. E da mesma forma, quando o asteroide é suficientemente pequeno, quanto pequeno? Minha mãe mandou dizer que eu sei lá quanto é, por ali, é mais ou menos tanto, ninguém sabe quanto. Então, menor do que um certo tamanho, o asteroide passa a se chamar um meteoroide. Muito bom. Então, imagine o seguinte. Imagine que aqui estivesse a Terra, com cerca de 6.378 quilômetros de raio, e aqui estivesse a atmosfera da Terra, com alguma coisa próxima a 300 quilômetros. Percebe que 300 quilômetros perto disso daqui, isso significa que a nossa figura está completamente fora de escala, está claro? Percebe que se a Terra fosse uma laranja, a atmosfera seria só a casquinha da laranja. Muito bom. Então, imagine que, de uma hora qualquer, eu verifico que aparece uma pedrinha lá em cima. Uma pedrinha, fora da atmosfera. Essa pedrinha fora da atmosfera recebe o nome de um meteoroide. Quando essa pedrinha entra na nossa atmosfera, ela passa a se chamar meteoro. O que é meteorologia? É o estudo da atmosfera. Então, meteoro é qualquer coisa que está dentro da nossa atmosfera. Então, um meteoro. Quando esse meteoro chega até o chão, se chegar, esse meteoro... então, desculpa, esqueci de falar. Então, está aqui um meteoro. Então, o meteoro é aquilo que a gente vê lá no céu, aquele risquinho bem rapidinho no céu. Duração de segundo, no máximo. Então, quando esse meteoro consegue atravessar a nossa atmosfera e consegue chegar até o chão, ele recebe o nome de meteorito. Por exemplo, então, uma pedrinha desse tipo aqui assim. Então, isso que é um meteorito. Então, percebe que meteoroide é uma pedra menor do que um asteroide, fora da atmosfera. Quando o meteoroide entra na Terra, ele se chama meteoro. Quando ele chega no chão, recebe o nome de meteorito. Muito bom.
Agora, o que é um meteorito? Então tem aqui um meteoroide. Aí esse meteoroide entra na atmosfera da Terra com uma grande velocidade, geralmente. Conforme ele entra na nossa atmosfera, ele começa a sofrer choques com as partículas que formam o nosso ar. Através desses choques, ocorre então um atrito. Então aquela pedra começa a sofrer um atrito com a nossa atmosfera. E nós sabemos que um corpo sendo atritado vai progressivamente se aquecendo. Então aquela pedra vai se aquecendo. Conforme ela vai se aquecendo, ela começa a emitir luz. Só que o interessante é que não é só a pedra que se aquece. A própria atmosfera, na região onde a pedra está andando, se aquece também. Portanto, o ar aquecido também emite luz. Muito bem. É esta luz emitida por aquela pedra aquecida, e a luz emitida pela atmosfera aquecida, é que a gente chama de um meteoro. Quando essa pedrinha consegue atravessar a nossa atmosfera e chegar até o chão, a gente diz que nós temos um meteorito. Nem sempre chega até o chão. Só para vocês terem ideia, chegam até a nossa alta atmosfera cerca de 10.000 meteoroides por dia. 10.000 por dia. A maior parte é de tamanhos milimétricos, centimétricos, que em pequenas distâncias dentro da nossa atmosfera acabam sendo consumidos. Existem alguns poucos com vários centímetros de diâmetro e alguns que chegam a ter alguns metros de diâmetro. Desses 10.000 que chegam na atmosfera por dia, cerca de 10 só conseguem chegar até o chão. Desses 10, estatisticamente 6 caem na água e 3 ou 4 caem na terra. E de vez em quando a gente acha algum desses que caiu na terra. Então está aqui, no dia do lançamento aqui do ônibus espacial, apareceu aqui um meteoro lá no céu. Para alguns foi mau presságio, mas esse foi tudo bem, não teve problema. Aqui, de vez em quando, aquele meteoro não consegue chegar até o chão. Então ele explode na atmosfera. Quando ele explode na atmosfera, a gente diz que ocorreu uma bola de fogo. Por exemplo, essa bola de fogo que caiu aí em 2013, em Chelyabinsk, lá na Rússia, em que, olha lá, então uma bola de fogo, era um meteoro e explodiu. Explodiu, não chegou no chão. E apesar de ter explodido no ar, fez um monte de estrago. Percebe que, se vocês olharem aqui, daqui é uma das estruturas que estava lá de pé e, bom, acabou quebrada. Aquela bola de fogo lá que passou lá em Chelyabinsk, destruiu cerca de 3.000 casas. Destruiu, danificou cerca de 3.000 casas. Então percebe que e não chegou no chão. Percebe? Não chegou no chão. O que eles descobriram é que algumas daquelas pedrinhas caiu lá num lago congelado e eles acabaram lá recuperando pelo menos uma das pedrinhas daquele asteroide, ou daquele meteoroide. Está sendo analisado ainda. Alguns meteoritos. Tá vendo? Normalmente, quando a gente acha um meteorito, ele é desse jeitão, escurão. Ele geralmente é escuro porque, conforme ele passou pela atmosfera, ele se aqueceu e acabou ficando, de alguma forma, oxidado lá com a nossa atmosfera. Essas formas que aparecem aqui são aqueles asteroides, aqueles meteoritos que foram depois cortados e polidos para que pudessem sofrer determinados tipos de análise física e química nos laboratórios. Alguns meteoritos, por exemplo, este meteorito aqui, tem mais ou menos 1 polegada. Não, um pouquinho mais do que 1 polegada. Não, tem mais, né? 1 polegada tem aqui deve ter umas, sei lá, 20 polegadas, 15 polegadas. São alguns meteoritos que aparecem lá do cinturão de asteroides, eles são formados de compostos de ferro, níquel, piroxina, olivina, que lembra que foi descoberto naquele asteroide também, quando no Stardust, né, que chegou até lá para fazer a apreensão de material na cabeleira do cometa.
Portanto, tanto no cometa como no asteroide tem olivina. E a gente verifica que em alguns desses meteoritos aqui, que aparecem no cinturão de asteroides, aparecem grãozinhos de vidro. Grãozinhos de vidro muito pequenininhos, do tamanho de milímetro mais ou menos, e que são típicos de que aquele material sofreu uma única modificação, e muito rápida, durante toda a sua vida. Então são chamados condritos. De modo que é possível que esses asteroides sejam originários de algum planeta não muito grande que quebrou, ou de algum planeta que não conseguiu se formar. E de vez em quando o meteorito que chega aqui na Terra é grande mesmo. Por exemplo, esse daqui, que foi encontrado lá na África. Esse é um meteorito formado basicamente de 20 toneladas de ferro. Quando o meteorito é feito de ferro, normalmente ele recebe o nome de siderito. Bom, algumas curiosidades, bem rápido. Uma mulher estava deitada lá no quarto, sossegadona. Aí um meteorito atravessou o teto da casa dela e atravessou um pedaço do abdômen da mulher. Ela sobreviveu. Um outro caso foi de um carro, o meteorito aqui, atravessou a lataria de um carro. Não matou ninguém. E este aqui foi em 2009, um alemãozinho viu uma coisa no céu, apontou o dedo para o amigo dele, olha, conforme ele aponta o dedo, um meteorito bate no dedo dele, machuca o dedo dele. Depois de algum tempo, ele ouve o som do meteorito, portanto o meteorito veio com velocidade supersônica. E aí quando ele olhou para o dedo dele estava machucado, ouviu o som, aí quando ele olhou para o chão, tinha um buraco no chão. Então o meteorito, além de machucar a mão dele, mas felizmente não causou problema mais grave, ainda furou o chão, era concreto, furou o chão com alguns centímetros de profundidade. Não se conhece nenhum meteorito que tenha matado alguém na Terra, do ponto de vista de atingir diretamente. A única que a gente conhece é de um cachorro que aparentemente levou uma meteoritada e morreu. Mas pessoas nunca. Agora, qual é o efeito que algumas desses impactos podem causar na Terra? Bom, imagine que eu tivesse uma pedrinha com cerca de 7 centésimos de milímetro, 10 a menos 6 gramas, quer dizer, um micrograma. Essa partícula, quando entra na nossa atmosfera, nem dá para perceber. Quando ela tem 3 décimos de milímetro, dá para ver muito de leve, mas não sobra meteorito nenhum. Quando a pedra tem 2 décimos de centímetro, quer dizer, 2 milímetros, dá para ver, mas não sobra pedra nenhuma. Então, aparece um risquinho lá no céu, muito fraquinho. Imagino que vocês estejam vendo um risquinho muito fraquinho. É isso que eu queria dar ideia mesmo, é bem fraquinho. Quando o meteorito tem um pouquinho mais de meio centímetro de diâmetro, forma um meteoro brilhante, só que não sobra pedra nenhuma, se consome na atmosfera, mas dá para ver. E a gente imagina que a frequência seja a de, pensa aqui, 10 milhões de partículas por ano. Então, 10 milhões de partículas de meio centímetro entram na atmosfera por ano. Já uma pedrinha de um pouquinho mais do que 3 centímetros, geralmente forma a tal da bola de fogo. Não consegue chegar até embaixo. Imagina-se que alguma coisa como 100 mil por ano. Agora, já uma partícula com 15 centímetros, e agora a gente já está falando de coisa de mais ou menos 10 quilos, com 10 quilos, a bola de fogo,
então ela não consegue chegar no chão, mas existe uma bola de fogo, e há meteorito. Então, bola de fogo e sobra alguma coisa. E essa alguma coisa consegue chegar no chão. Mais ou menos 3.000 por ano. Com uma pedra de 70 centímetros de diâmetro, pesando aí mais ou menos 1 tonelada, mais ou menos do tipo do Bendegó, forma uma bola de fogo bem brilhante e sobra meteorito. Umas 50 por ano. 50 por ano, do tamanho do Bendegó. Quer dizer, 1 tonelada. Com alguma coisa como 100 toneladas, forma uma bola de fogo bem brilhante e sobra meteorito bem grande. Alguma coisa como, bom, pensei que aí já começa a ficar muito pequeno. Quer dizer, 0,2 por ano. Quer dizer, preciso de 5 anos para cair uma. Cada 5 anos cai uma de 100 toneladas. Já uma de 15 metros de diâmetro, bom, corresponde a uma explosão de mais ou menos 1 megaton. 1 milhão de toneladas de TNT. Sobram poucos meteoritos, porque realmente quando bate, explode tudo aquilo lá. Mais ou menos 1 a cada 100 anos. Uma pedra com 1 milhão de toneladas, 70 metros de diâmetro. Apesar que 70 metros de diâmetro é mais ou menos parecido com aquela pedra que caiu lá e que deixou aquela cratera de 1,5 km que nós tínhamos falado lá no Arizona. Pode causar, então, uma cratera aí, uns 2 km de diâmetro. Uma coisa assim de 1 a cada 10.000 anos. Uma pedra de 1,6 km de diâmetro, portanto, com 10 elevado a 10 toneladas, bom, só cai, felizmente, 1 a cada 100 milhões de anos. Só que o problema é que, quando cai, pode causar uma catástrofe total. Por exemplo, em Tunguska, na Sibéria, na Rússia, eles viram alguma coisa explodir no ar. Essa coisa explodiu no ar e, bom, chegou até embaixo o resultado daquela explosão. E o resultado daquela explosão é isso daqui. Olha lá, visto de cima, as árvores aqui, que estão todas elas jogadas para fora radialmente. Então explodiu e as árvores todas caíram para fora. Isso aqui foi em 1908. Imagina-se que explodiu a uns 6 quilômetros de altura. Nunca foi encontrado nenhum pedaço dele. Mas imagina-se que aquele corpo tinha inicialmente de 60 metros a 1 quilômetro de diâmetro. Destruiu as árvores num raio de 15 quilômetros. Até 30 quilômetros do local, as pessoas foram arremessadas ao ar. Até 60 quilômetros, todas as pessoas foram jogadas para o chão. Existem informações de que uma pessoa morreu, mas parece que não foi batida direta, foi o efeito, né? E essa explosão foi ouvida até 1.000 quilômetros de diâmetro. Até 1.000 quilômetros de distância. Que corresponde, então, a uma bomba de 10 a 20 megatons. Quer dizer, muito mais do que a bomba que caiu em Hiroshima. Agora, a chuva de meteoros. Então, de vez em quando, a gente olha para o céu e vê um monte de meteoros ao mesmo tempo, ou muito próximos um do outro. Em alguns casos, isso vem do quê? Imagina que aqui estivesse o Sol, aqui a Terra girando em volta do Sol, e, bom, lá pelas tantas eu tenho um cometa que gira aqui numa órbita que cruza a órbita da Terra. Então, quando o cometa está aqui perto do Sol, nós já vimos que ela forma uma cauda comprida. E, bom, eventualmente uma parte dessas partículas aqui escapam do cometa. Conforme escapam do cometa, essas partículas, pelo princípio da inércia, continuam girando em torno do Sol, numa órbita muito parecida com a órbita original do cometa. Imagine agora que
esses restos daquele cometa estejam passando aqui, no instante em que a Terra está passando por aqui também. Conclusão, essas pedras começam a entrar na atmosfera da Terra. É isso que a gente chama, então, de uma chuva de meteoros. E quando a gente consegue, então, olhar para aqueles meteoros, por exemplo, eles costumam dizer assim, por exemplo, vai ter a chuva dos Leonídeos. A gente vai, bom, então vou olhar na direção da constelação do Leão. Esquece. Olha para onde no céu? Para o lugar que vocês quiserem e torçam para que o meteoro apareça naquela posição. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente diz que o radiante está na constelação de Leão, é porque depois de analisar as trajetórias desses meteoros, a gente consegue descobrir que eles vieram de uma mesma região lá do céu. Mas não que só dá para ver na constelação em que a gente costuma dizer. Então, por exemplo, a gente sabe que os cometas, os meteoros, estão associados com cometas. Por exemplo, uma chuva dos quadrantídeos significa que vão estar passando lá numa determinada região do céu, por onde a Terra costuma passar, no dia 3 de janeiro. A gente não sabe qual é o cometa que foi associado àquele resto de pedras. Por exemplo, existe alguns que são interessantes, né? O cometa de Eta, a chuva de meteoros de Eta Aquarides, que costuma ter o máximo por volta do dia 4 de maio, e que está associada com o cometa de Halley. Existe, por exemplo, a chuva de delta dos Aquarídeos, e costuma aparecer lá por volta do dia 30 de julho. Está perto, 30 de julho. Existe o cometa, por exemplo, dos Draconídeos, lá por volta do dia 9 de outubro, que está associado com o cometa Giacobini. Bom, essa chuva consegue fazer com que apareçam cerca de 20 mil meteoros por hora. Então, realmente é um número muito grande de pedrinhas que entram na atmosfera da Terra. E assim para frente. Agora, tem uma chuva no dia 3 de dezembro, associado com o radiante de Geminídeos, que está associado não a um cometa, mas a um asteroide que quebrou. Então, um asteroide. Então, percebe que o cometa lá do Schumacher-Levy, que quebrou, não é só cometa que quebra, não. Asteroides quebram também. Muito bom. Agora, alguns meteoritos têm uma origem conhecida. Por exemplo, esse meteorito aqui, percebe que isso daqui já foi depois de trabalhado para ser analisado, tem-se a ideia, né, de que ele apareceu do asteroide Vesta. Então, um pedacinho de um asteroide que chegou na Terra. Este aqui é um meteorito que veio da Lua. Quando a gente analisa este meteorito e compara com o material que compõe a Lua, a gente verifica que são coisas muito parecidas, dando ideia, então, de que esse meteorito veio da Lua, como nós vamos falar já já. Existem meteoritos que vieram de Marte. Então, quando a gente compara as composições químicas desses meteoritos com o solo de Marte, a gente verifica que eles são muito semelhantes, sendo, portanto, possível que esses meteoritos aqui tenham origem marciana. Como é que isso aparece? Imagina que aqui tem Marte, foi formado há uns 4,6 bilhões de anos atrás, que é mais ou menos a mesma época em que a Terra se formou. Então, se formou o sistema solar como um todo. Aí, tinha um asteroide aqui, ou cometa, que, por algum motivo qualquer, bateu em Marte há cerca de 16 milhões de anos atrás. E o impacto foi tão grande que, bom, espirrou o material lá para todo lado. E um pedacinho deste material espirrou, veio vindo para cá, viajou durante cerca de 16 milhões de anos e caiu na Terra, na região do Polo Sul. Caiu na Terra há uns 13 mil anos atrás. Foi descoberto, está aqui, esse pedaço aqui. É um pedaço que nós vamos falar nele, então, agora. Nós vamos falar nele porque ou aquilo que nós vamos falar
foi uma descoberta extraordinária ou foi uma farsa vergonhosa da NASA? A segunda hipótese é a mais provável. Então, vou falar já. Então, o problema é o seguinte. Então, esse meteorito aqui, ALH 84001. Você fala, que nome estranho, né? Por que deram esse nome estranho? Bom, quando eles descobrem pela primeira vez, e ainda não foi homologado pela União Astronômica Internacional, eles costumam dar as 3 primeiras letras aqui associadas com o nome, ou a equipe, ou sei lá o que descobriu. No caso, Alan Hills. Ou, às vezes, um lugar que foi descoberto. Aí, os outros 2 números aqui representam o ano da descoberta. Aí eles esqueceram que depois de 2000, já não é mais 1984, de modo que, se hora que descobrirem isso em 2000, não sei como é que eles vão fazer. Porque pode acontecer um ALH 84, só que 2084. Mas não estou preocupado, mas demonstra a falta de previsão. Quer dizer, não é só o governo brasileiro que não tem planejamento, não. A União Astronômica Internacional também, de vez em quando, deixa a gente com os cabelos brancos. E os últimos 3 algarismos aqui, que representam um número, representam a ordem em que aquele meteorito foi descoberto no ano de 84. Então, em 84, esse daqui foi o primeiro meteorito descoberto. Então, essa é a estrutura do nome que é dado. Bom, mais ou menos 2 quilos. Está vendo? Tá aqui tem 1 centímetro mais ou menos. Então, imagina que aqui tem, sei lá, 15, 20 centímetros, se tanto. Foi encontrado na Antártida, em 1984. Imagina-se que a queda se deu há uns 13 mil anos atrás. Foi ejetado há uns 16 milhões de anos atrás, com a colisão de um asteroide ou cometa com Marte. Foi formado na época da formação solar. E, interessante, foram descobertos minerais argilosos e sais, que sugerem que essa pedra esteve imersa em água salgada durante milhões de anos. Bom, se a pedra esteve imersa em água salgada durante milhões de anos e veio de Marte, isso leva a crer que em Marte havia mar há alguns bilhões de anos atrás. Muito bom. Tá legal. Aí descobriram alguns compostos orgânicos naquele meteorito. Ah, legal. E aí, então, eles verificaram que tem umas carapaçazinhas aqui. E o pessoal da NASA, a NASA estava numa época que estava embaixo, sabe? E vocês sabem que os americanos são... o combustível deles é a novidade. Então, depois que eles chegaram na Lua, depois da 2ª ou 3ª viagem para a Lua, já ninguém mais nem olhava o lançamento, nem nada. Perdeu a graça. E a NASA estava sem dinheiro. Então, a NASA teve que fazer uma jogada para conseguir dinheiro para fazer pesquisa. E aí, então, descobrindo isto daqui, eles falam, olha, isto daqui é tipicamente o resultado de seres vivos e que existem, inclusive, aqui na Terra. Carapaças muito parecidas com essa. E, bom, a jogada de marketing foi essa, então. Bom, se isso daqui é o resultado do metabolismo de seres vivos, existe ou existiu vida em Marte. Vamos procurá-la. E aí, então, é que apareceu esse projeto Marte, que está em voga ainda até hoje. Cientistas britânicos já tinham analisado aquela mesma pedra, já tinham descoberto isso daqui e já tinham visto que aquilo pode ter sido de origem orgânica, mas isso é perfeitamente factível com reação química totalmente inorgânica. Em outras palavras, chutaram, ganharam dinheiro e depois verificaram que, bom, agora já temos o dinheiro, pode dizer a verdade. E a verdade é que
aparentemente não tem origem de vida extraterrestre, coisa nenhuma. Mas existem meteoritos com DNA. Esse meteorito de Murchison foi descoberto na Austrália, por volta de 1972. A análise química mostrou 74 diferentes aminoácidos, sendo que desses 74, 17 são aminoácidos importantes nas formas de vida que existem na Terra. Foram descobertas as 4 bases de DNA e ainda uma base de RNA, que não é utilizada nas formas de vida que normalmente a gente usa, ou que a gente conhece. Então, existem fortes indícios de que houve alguns choques catastróficos de corpos celestes com a Terra. E o que pode acontecer? Eu já vou voltar na parte de vida extraterrestre. Imagine que um asteroide, agora é um asteroide grandão, entra na Terra, se aquece, se torna um meteoro, está dentro da Terra, é meteoro. Dentro da atmosfera da Terra é um meteoro. Atravessa aqui um meteoro, se aquece, bate no chão e causa uma grande explosão. Nessa explosão, existe levantamento de uma grande quantidade de poeira. Pode ser que essa cratera apareceu, né, por causa do choque de um meteorito, onde tinha uma floresta. Como o meteorito veio muito quente, o meteorito botou fogo na floresta. Esse fogo faz subir a atmosfera fuligem e fumaça. Pode acontecer, num caso extremo, de que esse choque tenha se dado numa região geologicamente pouco estável, criando alguma espécie de terremoto ou, pelo menos, uma rachadura na Terra por onde ocorreu uma erupção vulcânica. Essa erupção vulcânica lança à atmosfera gases e poeiras. Esses gases, poeira, fuligem, fumaça, sobem na atmosfera da Terra, se espalham na atmosfera da Terra, poluindo a nossa atmosfera. De tal forma que a luz e o calor provenientes do Sol, quando chegam até aqui, bom, a luz passa algumas vezes, mas o calor não. Então, se o calor não passa, começa a haver uma região, uma época, né, de frio, uma mini era glacial. Se a luz também não chega, acaba não tendo fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem geração de planta. Se não tem geração de planta, os herbívoros morrem. Em compensação, os carnívoros ficam gordinhos, porque comem todos os herbívoros que morreram. Só que chega uma hora que acabam os herbívoros também. Aí carnívoro come carnívoro e, bom, chega uma hora que acaba tudo. Então é uma possibilidade de extinção de formas de vida. E, bom, existem alguns exemplos disso. Por exemplo, está aqui a região da América Central, que é o México, né? Alguns dizem que faz parte da América do Norte aqui. Nessa região, aqui, tem uma grande cratera. E, mais do que isso, é uma região rica em irídio. Irídio é uma substância razoavelmente rara na Terra, mas muito comum nos corpos extraterrestres. Então, o fato de ter um irídio aqui, de ter aqui uma cratera de cerca de 170 quilômetros de diâmetro, sugere que, há muito tempo atrás, um meteorito com alguma coisa próxima a 10 quilômetros de diâmetro, para dar 70 aqui, lembra que eu falei que era normalmente alguma coisa como 20 vezes, né? Então, para dar esse diâmetro de cratera aqui, era um meteorito de cerca de 10 quilômetros de diâmetro, que caiu, ao que tudo indica, com uma força destruidora de 10 trilhões de toneladas de TNT, 10 trilhões de toneladas de dinamite. E para que isto pudesse acontecer, uma vez que isso aconteceu, esse estrago aqui
causou um terremoto de grau 10 na escala Richter. Terremoto de grau 10 significa destruição de qualquer coisa que esteja lá por perto, de qualquer edificação, sendo que edificação não existia naquela época, com certeza. E imagina-se que tenha formado tsunamis de 300 metros de altura. Existem indícios dessas coisas. Portanto, a gente conhece que, se nós imaginarmos que aqui é hoje, e a gente for andando aqui para trás, em milhões de anos, a gente sabe que houve pelo menos 5 grandes épocas de destruições. Então, aqui representa o número de espécies animais existentes. Então, muitas espécies foram destruídas. E uma dessas explosões ocorreu há alguma coisa como 65 milhões de anos atrás, que mais ou menos a época daquela cratera no México. E é mais ou menos a época da extinção dos dinossauros. Então, uma das hipóteses é que os dinossauros e outras formas de vida tenham sido destruídas durante um impacto de um grande meteorito com a Terra. E a gente não pode esquecer que esses agentes extintores de vida ainda existem. Os impactos de meteoritos ainda existem. Impactos de cometas também existem. Lembra que nós vimos o impacto de um asteroide em Júpiter. Nós sabemos que atividades vulcânicas que podem causar problemas parecidos também existem. Regressões marinhas também podem destruir formas de vida, uma vez que o nível dos mares pode subir muito ou descer muito, modificando totalmente as formas de vida numa determinada região. De modo que a gente poderia pensar, mas caramba, essas porcarias que vêm visitar a gente só traz destruição. Bom, não sei. Percebe que existem meteoritos que foram descobertos que têm DNA. Portanto, eles podem ter trazido forma de vida para a Terra. Legal! Bom, será que é legal mesmo? Ou será que não é muito legal? É porque as formas de vida que eles podem ter trazido, ou que poderão vir a trazer, são formas de vida que são nocivas para o homem, ou para as formas de vida existentes na Terra. Então, pode ser interessante porque trazem novas formas, mas também podem ser mortíferos por trazerem formas não desejáveis. O que é um ser vivo? É difícil, né? É um problema difícil de definir, porque a gente só conhece um exemplo, que somos nós. Mas uma definição é que um ser típico, vivo, é aquele que consegue se manter, nem que para isso ele tenha que matar o outro, que é exatamente o que a gente faz quando come um churrasquinho. A gente está matando um bichinho para a gente poder sobreviver. E que a gente o ser vivo tem que ser capaz de perpetuar a espécie. Então, essa é uma definição. Não se sabe se é uma boa definição, mas é uma definição de ser vivo. Agora, existem algumas formas, alguns entes, que estão entre ser vivo e ser inanimado. Os vírus, porque os vírus, eles conseguem manter a espécie, mas não conseguem se reproduzir. Então, os seres vivos, sozinhos, eles não os vírus aí, eles não conseguem vírus com o vírus da viruzinha. Isso não funciona. Tá claro? Então, não dá. Isso não funciona. Então, o vírus é alguma coisa que é um ser ou não ser, ainda a gente não sabe. Então, alguma coisa intermediária entre o ser vivo e o não vivo. Como se originaram seres vivos na Terra? Imagina-se que há muito tempo atrás, na Terra, havia lá uma pocinha de água líquida, que aqui é importante para nós falarmos, que é água líquida. Nessa pocinha havia todos aqueles elementos químicos necessários para a formação de vida. O Sol, naquela época, emitia uma quantidade de raio-x de ultravioleta muito grande. Esse raio-x, esse ultravioleta, bombardeou aquelas partículas. Por causa da água líquida, aquelas partículas tinham mobilidade, e é por isso que é importante ter água líquida, só por causa disso, para mobilidade. Esta mobilidade fez com que aqueles corpos conseguissem se juntar para formar
um composto orgânico, então aquelas partículas foram se organizando, composto orgânico. Esses compostos orgânicos começaram a ficar especializados, cada um deles ficou especializado em alguma coisa, e acabaram dando os biopolímeros. Depois desses biopolímeros, a gente sabe que apareceram as formas de vida. Forma de vida mais simples que a gente conhece, os procariontes lá, formas unicelulares de vida. Só que aqui não tem vida, aqui tem vida. Tudo isso a gente consegue fazer em laboratório. Está faltando um passinho para vir para cá. Esse passinho é alguma coisa que a gente costuma chamar de um protobionte, quer dizer, alguma coisa que vírus, que esteja entre um ser não vivo e um ser vivo. Bom, em laboratório, então, se isso for verdade, se isso que nós descrevemos aqui for verdade, vida não é nada mais nada menos que uma feliz coincidência de propriedades físicas e químicas numa determinada região, num determinado momento. Tanto é que em laboratório a gente consegue, uma experiência do Miller e do Roger, colocou matéria inorgânica, fez incidir raio-x e ultravioleta, uma sopa primordial, parecida com aquela que tinha nos inícios da vida da Terra, passou aqui por um sistema qualquer químico e obteve aqui do outro lado matéria orgânica. Então, proteínas, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos, biopolímeros, tudo isso aí foi obtido em laboratório. Vida não. Pelo menos ainda não. Portanto, vida talvez não é nada mais, nada menos do que um elo natural da lenta evolução química do universo. De modo que, em qualquer lugar, a tendência é poder chegar em forma de vida. Se isso daqui for verdade, então, nesse caso, vida deve ser um fenômeno muito comum no universo. E que bom, a gente deve ter vida aqui em um monte de outros lugares, não só aqui na Terra. A história do universo, bem rapidamente, porque está acabando o tempo. Há muito tempo atrás, imagina-se que houve uma grande explosão, o tal do Big Bang. Nessa explosão se formou basicamente hidrogênio e hélio. Esse hidrogênio e esse hélio aí se formaram, começaram a se aglutinar, formaram estrelas, as estrelas explodiram, novas estrelas se formaram, portanto as estrelas foram envelhecendo, criando novas estrelas. Algumas dessas estrelas criaram uma grande explosão. Nessa grande explosão se formaram elementos químicos mais pesados. Dessa geração de elementos pesados se formaram planetas. Nesses planetas começaram a aparecer compostos orgânicos, mas não só nos planetas, isso nós vamos falar já já, formação de compostos orgânicos, e aí então apareceu ser vivo, pelo menos na Terra. Agora, será que a Terra, será que nós, terráqueos, nos originamos mesmo na Terra? Bom, aquela experiência que nós descrevemos, que o Miller fez, que aliás nem todo mundo aceita como sendo uma verdade, é uma experiência na qual imagina-se que cada passo necessário para a origem de formas de vida é de uma probabilidade muito pequena. Tão pequena que a sequência toda exigiria uma quantidade de matéria muito maior do que aquela que existe na Terra, para que a probabilidade pudesse acontecer. Então, aonde, se não na Terra? A ideia é no meio interestelar. Quando a gente observa o meio interestelar, a gente consegue detectar moléculas orgânicas bem pesadas, sendo que algumas dessas moléculas, por exemplo, a glicine, é fundamental para a forma de vida que a gente conhece. Então, uma ideia é que, bom, numa nuvem começaram a se formar formas de vida.
alguma coisa saiu daquela nuvem ou atravessou aquela nuvem, meteorito, por exemplo, um cometa, um asteroide, e trouxe aquelas formas de vida para a Terra. Na Terra, aquelas formas de vida encontraram um nicho ambiental conveniente para a sua evolução. Demos nós. Bom, se isso aconteceu aqui na Terra, por que não em outros lugares também? Em outros, provavelmente não, uma vez que a vida até pode ter chegado, mas não encontrou lugar favorável ao seu desenvolvimento. De modo que é perfeitamente possível que, na verdade, cada um de nós tenha tido um ancestral extraterrestre. Portanto, a gente tem que assumir a seguinte possibilidade, que nós somos visitados por seres extraterrestres. Se eles forem pequenininhos e fracos, estão perdidos, coitados. Porque o homem, com a sua arrogância e a sua bestialidade, assim pintada com uma leve camada de verniz que sai muito facilmente com uma nota de dinheiro, por exemplo, que a gente esfrega nele, ele costuma perder esse verniz de civilidade muito rapidamente. E como aquilo que ele fez com todos os povos que ele atingiu aqui na Terra, então os mais evoluídos do ponto de vista de força, chegaram nos mais fracos, indígenas, por exemplo, eles destruíram. Mas pode ser que apareça um extraterrestre que seja pior que o homem. E aí, bom, nós seremos subjugados por eles. A gente tem que levar em conta uma coisa muito importante. Um cientista é um daqueles caras muito chato, que para poder acreditar numa coisa precisa ter provas. Se não tiver prova, ele não aceita aquilo como sendo uma verdade científica. De modo que isso não quer dizer que a gente não tenha relatos verdadeiros por pessoas que não têm nenhum motivo para mentir. O que a gente pode dizer é que, bom, não existe prova daquele relato, prova científica. De modo que, até hoje, não há nenhuma prova científica da existência de vida fora da Terra. Prova científica, quer dizer, prova do ponto de vista de ciência, que mais do que um fez e que pode refazer num laboratório aquela experiência nas mesmas condições. Isso que é ciência. Então, não existe nenhuma prova científica da existência de vida fora da Terra. Mas também não existe nenhuma prova de que ela não exista. Então, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. A ausência de evidência não é evidência de ausência. De modo que a gente pode não ter visto a cobra, mas que ela existe, ela existe. Então, cientificamente, ainda não existe prova de vida trazida à Terra por nada que nós conheçamos, mas isso não quer dizer que ela não exista. Bom, o que eu queria dizer era mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Pois não? Em respeito ao nosso próximo palestrante, a gente não vai poder abrir muito tempo para perguntas. Então, que sejam umas 3 perguntas em respeito ao próximo palestrante. Aqui, um momentinho. É rápido, professor. Adorei a sua apresentação, realmente empolgante. Mas é uma pergunta talvez seja até meio idiota. Quando o senhor apresentou a primeira explosão e daí toda a sequência, a minha pergunta é, o que explodiu no Big Bang? Ah, pergunta idiota é coisa nenhuma.
Essa é a pergunta que todo mundo gostaria de saber responder. Eu costumo dizer que em cosmologia, o importante não é saber a resposta, é saber fazer pergunta importante. E essa pergunta é extremamente importante, a gente não sabe ainda. Mas o que a gente costuma imaginar é que o universo como um todo explodiu. Então, o universo todo estava concentrado numa região muito pequenininha, e naquele instante houve uma grande explosão, há uns 13,7 bilhões de anos atrás, mais ou menos. E é nesse instante que a gente, às vezes, alguns costumam falar assim, ué, mas o que tinha fora daquela região pequenininha? Aí a resposta está errada, a pergunta está errada. Não tinha fora. Estava tudo dentro daquele universo. Ué, mas e o tempo antes? Não tinha tempo antes. O tempo nasceu junto com a explosão. Então, simplesmente, houve uma grande explosão, onde uma possibilidade é que energia estava tão concentrada que se concentrou dando matéria e antimatéria. Essa matéria e antimatéria ficou tão próxima uma da outra que, quando matéria e antimatéria se tocam, elas explodem, dando origem a uma grande explosão, o Big Bang. Agora, se isso é uma resposta verdadeira para a tua pergunta inteligente, não sei. Imagina. Pois não? Boa noite. Boa noite. O que é espírito para o senhor? Desculpa? Espírito. O que é para o senhor? O que é o quê? Espírito. Agora entendi. Então, eu tento ser, dentro do possível, um aprendiz de cientista. E como aprendiz de cientista, eu procuro achar provas. Como não tenho nenhuma prova da existência de espírito, eu não tenho nenhuma forma de dizer o que é um espírito. Da mesma forma como você pode substituir Deus, espírito, pela palavra Deus, alma, sei lá, como se quiser. Eu não tenho provas da sua existência, como também não tenho provas de que ela não exista. Então, eu estou esperando que alguém produza provas para que eu possa tomar partido. Por enquanto, eu sou um agnóstico. Estou esperando para ver. Bom, a gente... Eu só gostaria de saber o seguinte, se ela se originou tudo de uma explosão, como o senhor acabou de falar, eu pergunto, essa explosão, então, é uma origem inteligente, ou não? Em princípio, a gente conseguiria explicar aquela explosão simplesmente por um processo puramente físico-químico. Na verdade, muito mais físico do que químico. Um processo no qual energia é concentrada, dando matéria e antimatéria. Essa matéria e antimatéria, se tocando, explodem. Não precisando, dentro daquilo que a gente conhece do ponto de vista científico, nenhuma intervenção divina. Agora, se para que isso acontecesse houve a intervenção divina, a gente não sabe. Então, do ponto de vista científico, percebe que a gente teria que entrar com uma hipótese que em ciência não se usa, a hipótese de Deus. Então, a hipótese de Deus a gente deixa para os religiosos. A gente respeita, mas a gente não usa. Isso não impede de um cientista ser extremamente religioso. Um cientista pode ir na igreja todo domingo, ou pode orar para lá 5 vezes por dia, ou pode seguir a Torá, pode fazer o que quiser, desde que ele não misture a ciência com a religião. Então, a gente tenta explicar o universo do ponto de vista laico, sem a utilização de algum ser divino. Se ele existiu, quem sabe algum dia a gente descobre. E aí a gente vai ter que falar, as hipóteses que a gente usou não eram convenientes. Mas, por enquanto, como não tem prova em contrário, a gente vai usando aquilo que a gente conhece, sem a hipótese divina. A gente agradece muito a presença do Roberto. Muito obrigado e pedimos... Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedimos 2 minutinhos para...